Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Vamos nessa então resolver mais uma questão de Enem. Dessa vez, uma questão do Enem de 2016, mais precisamente a questão 167 da prova azul, que diz assim: um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola, sendo y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Até agora, deixa eu só interpretar uma partezinha com vocês aqui. Ele disse que pegou essa parábola, que no caso seria a seção transversal do túnel, e ele colocou um eixo horizontal como sendo o chão e o eixo vertical como sendo o eixo de simetria da nossa parábola. Tá bom, pessoal? Então, desenhando essa parábola, ela seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim, ok? Com o que aqui, pessoal? Com o eixo horizontal como sendo o chão, ok? E o eixo vertical como sendo esse eixo de simetria aqui, ó, que não está bem centralizado, mas eu centralizo agora aqui com vocês, certo? Pegando isso aqui e centralizando, mais ou menos desse jeito aí, tá bom? E o engenheiro ele quer calcular qual é a área que está abaixo desse gráfico, ou seja, ele quer essa área aqui, ó, todinha, tá bom? Beleza, vamos ver como é que ele vai fazer isso, né, pessoal? Vamos ver como é que ele vai fazer isso aí. Deixa eu tirar isso aqui e voltar lá para a nossa questão. Vamos lá. Diz assim: sabe-se que a área sobre a parábola, como esta, é igual a 2/3 da área do retângulo cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel, certo? Ainda bem que ele falou isso aí, pessoal, porque se ele não tivesse falado, a gente teria que resolver isso aí de uma maneira muito mais complicada. Ele disse que é 2/3 da área do retângulo que é formado ali entre a base e a altura da entrada desse túnel, ou seja, entre o retângulo formado ali nessa parábola, tá bom? É exatamente isso que a gente vai fazer já já. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Ou seja, ele pergunta, qual é essa área que está abaixo da nossa parábola. Essa área que equivale a 2/3, da área desse retângulo aí. Que retângulo é esse, professor, que você está dizendo? É esse aqui, pessoal, que ele comentou aí na questão. É como se eu pegasse daqui para cá, certo? Pegasse essa altura aqui e esse é o retângulo que ele está falando aí, certo? Então, a nossa área é 2/3 dessa área aqui, a área abaixo da parábola, é 2/3 dessa área aqui, tá bom? Nos resta saber quem é, pessoal? Quais são os valores dessa área desse retângulo, porque encontrar a área do retângulo é muito tranquilo, base vezes altura. Agora, quem é base e quem é altura aí? Vamos olhar a nossa equação? Vamos lá. A equação que ele coloca é y igual a 9 menos x ao quadrado, certo? Vamos comigo? Vamos lá. Eu preciso encontrar alguns pontos interessantes. Por exemplo, quais são essas coordenadas, certo? Desses dois pontos e as coordenadas desse ponto aqui em cima. Muito importante que eu saiba esses três pontos, essas três coordenadas. Para encontrar esses dois aqui de baixo, pessoal, eu encontro de uma tacada só aqui eles dois. Por quê? Porque eles dois são formados quando o nosso y ele é igual a zero, certo? Aqui vocês têm as coordenadas x e aqui vocês têm as coordenadas y. A gente encontra esses dois pontos lá de baixo quando o y for igual a zero, tá bom? Substituindo isso na minha equação, que é a seguinte, ó, y igual a 9 menos x ao quadrado, substituindo y igual a zero, eu vou encontrar aqui 0 é igual a 9 menos x ao quadrado. Passando o x ao quadrado para o outro lado, eu vou encontrar então, pessoal, que x ao quadrado é igual a 9 e, logo, x é igual a raiz quadrada de 9. Que isso é igual a, se você disse só 3, certo? Você está em parte equivocado. Tanto 3 positivo como também o 3 negativo, pessoal. Isso é igual a mais ou menos 3, certo? Mais ou menos 3, ok? Então, esses são os dois valores de x. Um x é positivo, com o valor 3, e o outro é negativo, também com o valor em módulo 3, certo? Mas com sinal negativo. Tudo bem? Já dá para encontrar qual é a base desse meu retângulo, não dá? Dá facinho, pessoal, porque daqui para cá, ó, ele varia 2 vezes 3, 6 unidades. A base desse meu retângulo é 6. Show de bola. Vamos encontrar agora qual é a coordenada desse outro ponto lá em cima? O que eu tenho de especial nesse ponto? Perfeito. O x é igual a zero nesse ponto aí. Então, a gente vai substituir naquela nossa equação x igual a zero. E a gente encontra quanto vale y. Vamos lá. A equação é essa mesmo, tá bom? Y é igual a 9 menos x ao quadrado. Quando x for igual a zero, eu vou ter que y é igual a 9 menos zero, que é quanto? 9.
certo? Então, y é igual a 9. Ou seja, esse ponto é 9. Isso significa, galera, que a nossa altura ela é igual a 9, pessoal. A 9. Show de bola! A gente já tem as dimensões desse retângulo. É um retângulo de base 6 e altura 9. Tá bom? Qual é a área desse retângulo? É só multiplicar 9 vezes 6, certo? Ou 6 vezes 9, o que você preferir aí, certo? Então, nossa área do retângulo, é igual a 6 vezes 9, que é 54. Acho que é metros que ele fala lá, metros quadrados, certo? 54 metros quadrados é a área do nosso retângulo. Então, qual é a área, pessoal, abaixo da parábola? Ele diz que é 2/3 desse valor. Então, vou colocar aqui, ó, a área da parábola é igual a 2/3 da área do retângulo, que é 54. 2/3 de 54. 54 dividido por 3 é 18, vezes 2 é 36, pessoal. 36 metros quadrados é a área dessa nossa parábola aí. Então, já posso marcar a nossa alternativa correta. A alternativa seria a letra C. Muito cuidado nessa questão quando for marcar. Por quê? Olha a letra E. Olha aí, galera, que sacanagem essa letra E. Olhando a letra E, a gente vê exatamente a área do nosso retângulo. Mas não é ela que você quer. Você quer a área da parábola, que é 2/3 da área do retângulo, tá bom? Então, você marca a alternativa certa, alternativa C. Beleza? Valeu, valeu e até a próxima.